Bom, vamos iniciar. A gestão de pessoas. O tema é gestão de pessoas e legislação trabalhista. Desse conceito, o que se extrai do conceito gestão de pessoas? Gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? É o conjunto de políticas e práticas voltadas para conduzir os aspectos entre os indivíduos de uma empresa e os recursos humanos, visando o que? O recrutamento, seleção, o desempenho e a avaliação das pessoas que compõem ali a empresa. Só que a empresa, ela não é formada apenas de essa gestão de pessoas, ela não visa apenas o treinamento, a avaliação e a seleção daquelas pessoas que ali estão. Ela visa também o quê? Pôr em prática políticas e práticas. A empresa ela é administrada através de leis, através de ações, através de práticas e implementações que devem ser realizadas. De maneira que as práticas realizadas, no caso, são as organizações administrativas. Certo? São organizações administrativas com o intuito de investigar os fatores que influenciam na empresa. Então, isso é o conceito de quê? Conceito de políticas e práticas de gestão de pessoas. São organizações administrativas em uma cadeia empresarial, com o intuito de se investigar a influência de fatores institucionais como legislação trabalhista, acionistas, situação de mercado sobre o consumo da empresa, implementação de políticas e práticas de gestão de pessoas. Então, essas são as características das políticas e práticas de gestão de pessoas, o conceito. O aspecto a ser analisado. Qual é o aspecto aqui dessas características que foram citadas das práticas de gestão de pessoas que iremos analisar dentro da empresa? A legislação trabalhista que é aplicada dentro das empresas privadas. No caso, então, qual seria a relação do direito do trabalho com o objeto principal do que está sendo analisado aqui? A relação é que o direito do trabalho ele visa o quê? Proteger direitos e deveres do trabalhador. E ele visa também pacificar e solucionar, melhor dizendo, os conflitos existentes dentro dessas relações entre empregado e empregador. Então, por isso, nesse sentido, o objeto de estudo dessas práticas de gestão de pessoas, que é a legislação trabalhista, vai ser também vai ter como objeto principal, assim como no direito do trabalho, que é a solução dos conflitos e também a regulamentação dessas normas existentes dentro do direito do trabalho. A legislação trabalhista ela existe exatamente para atender a esta finalidade. E é por isso que a legislação trabalhista é uma das práticas de gestão de pessoas. E é que vamos estudar a partir desse momento em diante. Antes de adentrarmos no tema propriamente dito, o que foi feito? Um breve histórico sobre as relações trabalhistas. No caso, o regime de escravidão, certo? Antigamente, vamos entender a evolução das regras trabalhistas. Antigamente, o sistema era muito rudimentar. O trabalhador ele não teria direito nenhum. Já existiu o regime até de escravidão, a qual era uma prática social que obrigava o ser humano a trabalhar de maneira forçada. Certo? Era uma condição imposta.
o trabalhador, a pessoa que se submetia àquilo, não tinha direito nenhum. Poderia até ser vendido quando o dono resolvesse que aquele trabalhador ali ele não era mais necessário naquela atividade. Então esse era o regime da escravidão. Em seguida, na época da Idade Média, foi criado o regime da servidão, em que existiam os senhores feudais e os vassalos. Então, o senhor feudal ele estava obrigado a oferecer o quê? Proteção e subsistência, oferecer cultivo de terra possível em que o vassalo pudesse ali trabalhar para a sua própria subsistência. Então os artesãos, as pessoas que viviam sobre aquela situação mais precária à margem da sociedade, eles estavam estabelecidos dentro daquele regime de servidão. Em contrapartida, no regime de servidão ele já tinha um direito a mais, vamos dizer assim, embora também fosse muito rudimentar. Nenhuma regra trabalhista era existente naquela época, mas pelo menos ele não era passível de ser vendido. O vassalo não era passível de ser vendido, certo? No regime de servidão, ele estava ali para prestar serviços ao senhor feudal, mas quando ele entendesse que aquele serviço ali não era o caso para ele, ele poderia seguir. No entanto, tudo que ele trabalhou, tudo que ele usufruiu, ele cultivou na terra, ele tinha que deixar lá para o senhor feudal. Então, de certa maneira, ele estava obrigado a continuar, a perpetuar naquele trabalho ali. Porém, ele tinha o livre-arbítrio de se quiser sair, podia, e também não poderia ser vendido. Então, essa é a diferença do regime de servidão para o regime de escravidão. Então, essas daí são épocas rudimentares, em que não se existia nenhuma espécie de legislação trabalhista. E aí foram criadas as corporações de ofício. Na época das corporações de ofícios, o que é que existia? Existia o seguinte, eram várias as funções, certo? A cada pessoa, existiu na Idade Média também as corporações de ofício. Cada pessoa que resolvesse desempenhar uma determinada função, ela teria que se associar obrigatoriamente trabalho de produção artesanal das mais variadas formas, teria que se associar a uma corporação de ofício. Então, assim, existiam associações de pessoas qualificadas para trabalhar numa determinada função. Então, uma só pessoa podia trabalhar uma pessoa ela só podia trabalhar em um determinado ofício. Por exemplo, se a pessoa quisesse ser pedreiro, ela tinha um conhecimento para exercer aquela função de padeiro, comerciante. Ela teria que se aliar a essa corporação de ofício. Em ela estando associada a essa corporação de ofício, aí sim ela poderia exercer a função. Um instituto que existe hoje, parecido com uma corporação de ofício, é o instituto dos sindicatos. Os sindicatos, por exemplo, eles trabalham exatamente com essa lógica. O sindicato, ele é considerado... ele ampara uma categoria trabalhista, só que ninguém está obrigado para exercer uma função a estar vinculado ao sindicato, a estar associado ao sindicato. No entanto, naquela época, para você desenvolver a função, era obrigado que você estivesse. Existem categorias para todos os tipos de profissões, regulamentadas hoje em dia. Mas a pessoa não está obrigada a se associar ao sindicato. Ali, na corporação de ofício, a função que você aprendia, que você quisesse exercê-la, era necessário que você estivesse associado a uma corporação de ofício. Então, essas são formas rudimentares de leis trabalhistas que servem apenas como uma reminiscência histórica para se entender o processo pelo qual a legislação trabalhista foi passando até se chegar na atual legislação que temos,
inclusive aqui no Brasil também. Mas agora nessa parte aqui vamos falar exatamente do ponto em que tratamos como foi o processo de criação das leis trabalhistas a título de Brasil. É o seguinte, na era Vargas, um governo que desenvolveu muito leis trabalhistas foi o governo de Getúlio Vargas. Então, a origem da consolidação das leis trabalhistas do trabalho, ela não por acaso foi justamente a consolidação ocorreu exatamente no período do governo de Getúlio Vargas. No entanto, o governo de Vargas foi em vários momentos. Perceba que ele ficou no poder de 1930 a 1945. Em 1930, em 1930 a 1934, Getúlio Vargas ele passou por um período provisório. Vargas ele foi chefe de um governo provisório. E já em 1934, alguns direitos trabalhistas foram conquistados e considerados até bastante avançados para a Constituição da época. Em seguida, a partir de 1934 até 1937, o presidente ele foi eleito presidente pelo voto indireto. Então, foi um curto período de tempo que ele passou ali e que era considerado presidente pelo voto indireto e resultou também em algumas leis trabalhistas nesse período em que ele governou. E o auge foi quando ele chegou com o golpe do Estado Novo, né? Chegou a ser ditador. Nesse período, embora fosse uma ditadura, o Brasil ele passou por algumas conquistas no que diz respeito a conquistas trabalhistas. Isso aconteceu no período de 1937 a 1945, que é a época do Estado Novo. Então, perceba que, em 1934, a nova Constituição ela já era marcada por mudanças bastante radicais. E isso não foi um privilégio somente, não é porque foi instalada uma ditadura no Brasil, não é porque foi Vargas que estava no poder. Isso era um ciclo, na verdade, mundial. Estava acontecendo paralelamente a essas mudanças que vinham ocorrendo no Brasil, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Então, essas revoluções elas tiveram repercussões, reivindicações trabalhistas também, principalmente a Revolução Industrial. E dessas revoluções, algumas conquistas foram trabalhadas e tiveram repercussões mundialmente, inclusive no nosso país. Na época de Vargas, então, o que aconteceu? Houve o quê? A criação do salário mínimo, a redução da carga horária. Obrigatoriamente não poderia passar de 8 horas diárias. Houve a estipulação da obrigação de férias, porque antes não existia nada legalmente que constituísse isso. A defesa da proteção do trabalho do menor e da mulher, porque antes também não existia algo que amparasse isso. E, inclusive, foi criado o direito à previdência social. Então, foram assim, para ser uma Constituição de 1934 e para todos os conflitos que existiam na época, foram direitos bastante avançados. Então, com o decorrer dos anos, nesse período de Vargas, o que se foi percebendo? A necessidade, já existia leis, o trabalhador ele já estava mais fortalecido. No entanto, a Constituição ela previa, ela dava possibilidade, ela estava possibilitando que o trabalhador tivesse mais direitos. E os direitos estavam sendo criados em leis específicas. Só que eram leis esparsas, que estavam separadas de maneira que não existia, aliás, que existia uma dificuldade no respeito dessas leis e no amparo dessas leis, exatamente por elas estarem assim espalhadas. Não existia uma unificação do que se chama hoje de legislação específica do direito do trabalho, que é a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Então, assim, a CLT ela é uma norma brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho.
Então o processo de criação da CLT, houve a unificação exatamente no período do Estado Novo, em que Vargas estava no poder como ditador. Isso em 1943. Em 1943, a CLT, por ordem de um decreto, passou a unificar todas as leis trabalhistas que versassem sobre questões especificamente de direito do trabalho. Ok? Uma outra conquista que também já foi característica da Constituição de 1934. Em 1934, a Constituição possibilitou a criação de uma justiça do trabalho, porque até então não existia. Não existia uma justiça específica que tratasse naturezas de questões trabalhistas. Em 1934, essa justiça do trabalho foi criada. Mas somente em 1941 que o prédio da Justiça do Trabalho veio a ser construído e efetivamente a Justiça do Trabalho passou a funcionar. E também foi no período de Getúlio Vargas. Então perceba, houve um processo de mudança nas leis, redução de carga horária, possibilidade de usufruir das férias, do descanso semanal remunerado, uma evolução na legislação trabalhista. Mais adiante, uma unificação, até chegarmos à consolidação das leis do trabalho, que inclusive o regime seletista ele é válido até os dias de hoje. E a Justiça do Trabalho ela continua existindo e a cada dia, inclusive, ela está mais, vamos dizer, preparada para atender às demandas tanto de relações de trabalho como de relações de emprego. Por falar em relações de trabalho e em relações de emprego, é exatamente o próximo tópico que iremos tratar. Relações de trabalho e relações de emprego. Desse tópico aqui, o que é importante que seja trabalhado aqui nesse tópico da relação de trabalho e relação de emprego? É o seguinte, uma relação de trabalho, ela existe mesmo onde há uma natureza rudimentar de trabalho, seja lá qual for o serviço que for prestado pelo trabalhador, independentemente desse trabalho prestado, vai haver uma natureza de relação de trabalho, porque houve um ônus por parte, aliás, um ônus por parte do trabalhador, que é cumprir aquela prestação de serviço, e por outro lado, houve uma obrigação da parte empregadora, certo? Do empregador, que usufruiu daquele trabalho. Então, seja lá qual for a natureza do serviço prestado, se constitui num trabalho, numa relação de trabalho. Tudo se constitui numa relação de trabalho. No entanto, relação de emprego é diferente. Uma relação de emprego é uma modalidade em que se deve ser caracterizada o quê? Uma prestação de serviço por uma pessoa física, deve ter uma natureza de trabalho não eventual, deve ser prestado com onerosidade, ou seja, natureza salarial, deve ser de natureza contínua e deve existir uma subordinação. Quer dizer, a natureza de emprego, relação de emprego, ela só fica caracterizada quando das caracterização dessas características, quando essas características que foram citadas forem colocadas em prática. O inciso 14, o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, ele ratificou, ele ampliou o rol da competência da Justiça do Trabalho, porque antigamente a Justiça do Trabalho ela só estava como é que se diz?
competente para julgar causas que dissessem ela só tinha competência antes para julgar causas que dissessem respeito à natureza de emprego. Questões que versassem sobre na relação de trabalho, a Justiça do Trabalho não era competente para julgar. Então o que aconteceu? Aconteceu que a Emenda Constitucional número 45 de 2004 estabeleceu o seguinte: que os conflitos que existissem, independente da relação de emprego que ficasse constituído, aquelas características que falamos da subordinação, onerosidade, não eventual, se existisse uma mera prestação de serviço que ficasse caracterizado de alguma forma jurídica, pudesse comprovar que ali houve de fato uma prestação de serviço, mesmo quando não existisse um contrato formalizado a respeito daquela relação de trabalho, mesmo assim a Justiça do Trabalho ela é competente para solucionar essas espécies de conflitos, de maneira que foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho. Então, seja a relação de trabalho, seja a relação de emprego, é competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está competente para julgar a relação de trabalho. Relação do trabalho é um gênero da qual relação de emprego é espécie. Então, nem toda relação de emprego nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, mas toda relação de emprego será uma relação de trabalho. E a Justiça do Trabalho ela vai estar obrigada a julgar todas as espécies de relação de trabalho. Um exemplo prático disso: o dano moral, que antes não era julgado na Justiça do Trabalho, era julgado na Justiça Comum, passou a ser julgado pela Justiça do Trabalho, porque o dano moral tinha uma natureza de um conflito que não vinha de uma relação de emprego, mas de uma relação de trabalho. Então, somente era um conflito propriamente dito de uma relação de trabalho. Hoje em dia, a Justiça do Trabalho ela é competente para julgar ações que versem sobre dano moral no que versar sobre relação de trabalho ou relação de emprego. Há essa competência da Justiça do Trabalho. Então, sobre essa diferenciação de relação de trabalho e relação de emprego, é isso que precisa ser relatado. Com relação aos tipos de contratos de trabalho. As características dos contratos de trabalho. Bom, um contrato de trabalho, a primeira característica de um contrato de trabalho, primeiro ele tem uma natureza privada. A natureza privada é devido ao fato de que, primeiro, ele vai nascer através de um empregador numa empresa privada. Então, a prestação de serviço para uma empresa privada é caracterizado, obviamente, por uma natureza privada. E ele vai ser regido por leis seletistas. Então, isso caracteriza também um contrato de natureza privada e não público. Consensual. Consensual porque, para que esse contrato seja estabelecido, é necessário que as partes entrem em consenso. É necessário que o empregador ele vai estabelecer obrigações as quais o trabalhador precisa cumprir e o trabalhador, ao assinar aquele contrato, ele está concordando com aquelas obrigações que foram estabelecidas. Sinalagmático perfeito é um contrato onde há obrigações para as duas partes. Tanto a parte do empregador como a parte do trabalhador, ele possui direitos e obrigações que devem ser cumpridos. Oneroso. Oneroso é um contrato que traz ônus para as duas partes. O contrato vai gerar um ônus para o trabalhador porque ele vai ter que prestar determinado serviço, vai ser obrigado a cumprir as obrigações que estão sendo estabelecidas pelo empregador. Por outro lado, o empregado
ele está obrigado a cumprir aquilo que de oneroso existe, o ônus que existe da justiça o ônus é o pagamento, no caso. O salário, por outro lado, o empregador ele vai estar responsável por pagar o salário daquele serviço prestado. Então, o ônus é para as duas partes. Há ônus para as duas partes. Cumulativo. Cumulativo é porque é passível de se cumular com outros serviços. Por exemplo, com outros contratos. Por exemplo, se você trabalhar para uma multinacional, onde há a formação de um grupo econômico, nada impede que haja mais de um tipo de trabalho. Que o trabalhador, desde que cumpra as regras da CLT e a carga horária suporte essa possibilidade de mais de um contrato, é possível sim que esses contratos sejam cumuláveis. Sucessivo, ele não é feito de uma vez por todas, ele tem uma natureza continuada, de trato sucessivo. De adesão, porque é um contrato de adesão, pelo fato de que é o empregador que impõe as medidas e o empregado, o trabalhador, ele tem o direito ou de aceitar ou não aceitar. Se ele não aceitar, obviamente não vai existir o contrato de trabalho. Então, quem impõe as regras é o empregador. No entanto, ele não pode descumprir o que está na CLT. Ele tem que estipular regras que respeitem a Constituição Federal e as regras seletistas. No entanto, cabe ao trabalhador aceitar aquelas regras que são estabelecidas no contrato. Então, essas são as características dos contratos de trabalho. No entanto, há contratos que são de natureza específicas ou de natureza especiais. São regidos por legislações específicas ou com regras diferenciadas, também chamadas de especiais. Contrato de empregado rural. Um contrato de empregado rural é uma propriedade rural de um prédio rústico. É aquele no qual a pessoa que trabalha, ela trabalha de uma maneira que ele é estabelecido por uma lei específica. E nessa lei específica, certo? O que vai acontecer? Nessa lei específica, o que vai acontecer? Ele é caracterizado por propriedade rural e um prédio rústico. Então, uma pessoa que trabalha numa natureza que atenda a essa característica por uma propriedade rural e um prédio rústico, ela é enquadrada nessa lei. O empregado doméstico também possui uma lei específica para isso. Então, ele é caracterizado por serviços de natureza contínua, não pode ter fins lucrativos, ele deve prestar serviço de natureza para a família e para o indivíduo dono da residência. Contrato de menor aprendiz. Ele é um contrato de natureza especial. Embora não exista uma lei específica, ele possui regras especiais. Por exemplo, ele só pode ser estabelecido para jovens de 14 a 24 anos que estão em situação de emprego profissionalizante. Então, é uma categoria de contrato especial. O contrato temporário, existe uma lei específica que trata sobre esse tipo de contrato. Contrato de trabalhador autônomo, ele não é regido por nenhuma lei da CLT, porque é a pessoa trabalhando para si mesmo. Então, não tem motivo de a pessoa estabelecer regras para si mesmo. No máximo,
vamos dizer assim, ele pode se cadastrar na Previdência Social como contribuinte individual para repercutir na sua aposentadoria e para contar como os fins previdenciários. Contrato de estágio. O contrato de estágio é um contrato no qual ele é considerado de natureza especial pelo fato de ser destinado somente para estudantes de ensino superior e profissionalizante. Dessa maneira, precisa de interveniência obrigatória da instituição de ensino. Então, ele é um contrato, embora não haja uma lei específica nele, mas ele é regido por uma natureza especial, porque é necessário que tenha uma instituição de ensino amparando aquela relação ali. Principais direitos trabalhistas ressaltados na CLT. Quais são os principais direitos trabalhistas ressaltados na CLT? Gratuidade de justiça. A Lei 7.115, de 1983, artigo 1º. Quer dizer, antigamente era necessário que fosse escrito de próprio punho quando a parte desejava entrar com ação para pedir a gratuidade da justiça, que ela estava numa situação de pobreza e que por isso não podia arcar com as despesas com as despesas relacionadas à gratuidade da justiça judiciária. Então, assim, hoje em dia não é necessário. Basta na petição o advogado mencionar que a pessoa, embora tenha um salário razoável, ela não é possível arcar com as despesas processuais sem que com isso comprometa a subsistência sua e de sua família, do seu próprio sustento da sua família. Que, em se analisando a documentação, a renda, o juiz vai decidir ou não o pedido de gratuidade da justiça. Então esse é o principal ponto. Nesse tópico aqui nós estamos tratando porque qual foi o objetivo de falar de legislação trabalhista? Foi exatamente entrar nisso aqui. Porque vamos falar das férias, falar do 13º. Porque o que interessa para o trabalhador é exatamente isso. Todo esse processo que passamos no decorrer dos anos a finalidade foi chegar exatamente a conquistas desses direitos. E aqui eu elenquei os principais direitos, que são as dúvidas mais recorrentes dos trabalhadores e as pessoas que trabalham em empresa privada, de maneira que possa trazer alguma contribuição para os que aqui estão assistindo essa palestra. A capacidade postulatória. A capacidade postulatória é o justpostulandi. Na Justiça do Trabalho, a parte tanto requerente como requerida tem a capacidade de postulação em sua própria defesa, independente da necessidade de o mesmo estar acompanhado de um advogado habilitado para tanto. Certo? Então, assim, na Justiça do Trabalho, essa capacidade postulatória vai existir da seguinte maneira. Se eu tenho uma reclamação trabalhista para fazer, uma pessoa que não é advogada, ela pode comparecer ao prédio da Justiça do Trabalho e pode fazer a sua reclamação trabalhista, independente da presença do advogado. No entanto, o artigo 791 da CLT e a súmula 425 do TST vai dizer o seguinte: em fase recursal, é possível a capacidade postulatória das partes, tanto requerente como requerida, diante de uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho.
No entanto, em fase recursal, torna-se obrigatória a constituição de um advogado habilitado para a prática de tal ato. Ou seja, é possível a capacidade postulatória, a parte requerente e requerida, autor e autora, podem comparecer a uma audiência, pode peticionar pedindo o seu direito e se defendendo no caso do empregador. No entanto, em fase recursal, passou para a segunda instância, é obrigatória a presença de um advogado. É isso que o artigo 791 e a súmula 495 irão tratar. Homologação de verbas rescisórias e multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Esse é um assunto muito recorrente também. Tanto na vida prática, como também em provas. Em provas das diversos tipos de concurso. Então, assim, em relação é a famosa multa do artigo 477. O empregador deixou a empresa, o contrato de rescisão deve ser imediatamente preparado. No prazo de 48 horas, a CTPS deve ser assinada. Nesse mesmo momento, o contrato de rescisão deve ser apresentado com o cálculo da contadoria que o empregador considerar devido. Ali, o trabalhador ele vai assinar aquele contrato de rescisão, vai receber imediatamente, vai receber o seu dinheiro naquilo que for devido, e vai ser então resolvido aquele conflito. No entanto, quando passa o prazo, esse prazo de 48 horas, e não foi emitida a homologação das verbas rescisórias, a parte não pagou ainda, o que vai acontecer? Vai pagar com multa. Em alguns momentos pagam o termo de rescisão no dia da audiência ou após a sentença. Nesse caso aí, há o estabelecimento de multa. A multa do artigo 477. Certo? E o artigo 477, parágrafo 1º, ele vai estabelecer também o seguinte: quando a pessoa trabalhou mais de um ano, não adianta homologar dentro da própria empresa. Essa homologação ela deve passar obrigatoriamente pelo sindicato da categoria, ou o trabalhador ele deve ser ou direcionado ao sindicato da categoria, ou então ele deve ser orientado a ir até o Ministério do Trabalho e Emprego para que lá seja homologado aquele termo, porque senão ele não vai ter validade jurídica. Eventuais diferenças e verbas que não... Agora sim, o que acontece muitas vezes, às vezes há muito erros nos cálculos. O empregador ele elabora um cálculo e depois o trabalhador ele vai levar para um advogado, o advogado vai perceber que determinadas verbas foram calculadas de forma erradas. Existia uma diferença a mais que deveria ser paga. Então, o fato de ele ter assinado aquele contrato é uma pergunta muito recorrente. O fato de ele ter assinado aquele termo de rescisão vai excluir ele do direito? Vai excluir ele do direito de ter aquele direito ali? Não vai excluir, não. Apenas vai possibilitar o quê? Que o trabalhador... Apenas vai possibilitar que o trabalhador... Como é que se diz? Entre na justiça para requerer, ou melhor dizendo, independente do trabalhador ter assinado ou não o termo de rescisão, nada impede que ele vá à Justiça do Trabalho e reclame as verbas trabalhistas. O que se aconselha, quando for estabelecido o termo de rescisão, quando o empregador chegar ali com o dinheiro, receba o dinheiro. Mesmo que houver alguma falha, mesmo que for falhas assim
consideradas gritantes, absurdas, acate aquele acordo que está sendo feito, mesmo que haja uma homologação, porque é possível que seja discutido perante a Justiça do Trabalho, e a Contadoria da Justiça do Trabalho vai refazer os cálculos, e aí o que for devido, o que for justo, que seja indenizado de diferença, vai ser pago perante a Justiça do Trabalho. Da mesma maneira, se por acaso ele deixar de pagar alguma verba. Por exemplo, pagou todas as verbas rescisórias e deixou de pagar a hora extra, pode ser requerido após. Não tem nada que impeça, não. Deixou de pagar férias, deixou de pagar 13º. Tudo que for deixou de pagar e não foi estipulado ali naquela homologação, é possível de ser requerido judicialmente, mesmo que haja uma assinatura do trabalhador concordando com o que foi estabelecido ali no termo de homologação de verbas rescisórias feito pelo empregador. O artigo 477, o parágrafo 8º, ele vai dizer o seguinte: o não pagamento dos haveres rescisórios, ele vai gerar uma multa em favor do empregado. E essa multa a famosa multa do artigo 477, ela é uma multa que diz respeito a um salário mínimo, um salário contratual, quer dizer, o salário que o empregador recebia, ele vai ter direito, além das verbas que ele está recebendo, ele vai ter direito a mais um salário. E se ele errou nos cálculos, ele vai ter direito a ser restituído daquela diferença que não foi paga. E se deixou alguma verba de ser paga, aquela verba vai ser reclamada também em juízo, na Justiça do Trabalho. Então é assim que funciona. FGTS. FGTS, indenização compensatória. O artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal de 88 vai estabelecer o seguinte: devido para os trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 15, certo, da lei, ele vai mencionar o seguinte: o empregador ele fica obrigado a depositar até o dia 7 de cada mês na conta vinculada do trabalhador, conta aberta em nome de empregado da CEF, agente do operador do FGTS, 8% da remuneração paga. Quer dizer, é o seguinte: à medida que um trabalhador é contratado, a Constituição vai estabelecer que o FGTS é um direito devido tanto aos trabalhadores urbanos e rurais. E, portanto, a partir do momento em que o trabalhador ele passa a fazer parte, certo, da justiça da empresa, 8% da base dele de remuneração paga ao obreiro é separado e vai para o FGTS do trabalho. Simultaneamente ao seu contrato é aberta uma conta na Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal é que é responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de todos os trabalhadores. Então, assim, a cada mês, 8% da remuneração paga ao obreiro é depositado lá na conta do trabalhador. Quando o trabalhador é demitido, o que vai acontecer? Se ele não for demitido por justa causa e também se ele não pedir a demissão, não for uma demissão voluntária, ele vai ter direito de 40% sobre esse fundo de garantia por tempo de serviço depositado pelo empregador numa conta aberta com essa finalidade na CEF, na Caixa Econômica Federal. Então ele vai retirar os 40% do FGTS. Isso aí é uma indenização, se chama indenização compensatória. É os 40% de indenização que se chama. Esse 40% ela não será devido em caso de dispensa por justa causa. Agora, se a pessoa recebe uma justa causa, ou então ela pede para ser demitida, então ela perde
esse direito de dispensa. Aliás, esse direito de indenização. Agora, uma outra coisa que tem que ficar também esclarecida. Além desses 8%, o primeiro 8% vai para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No entanto, há um recolhimento de 8% que tem uma outra natureza. E a natureza é a natureza da gratificação natalina, também chamada de 13º salário. Então, esse 8%, ele também é recolhido. Não tem nenhum ônus para o empregador, porque no caso do FGTS tem um certo ônus, porque esse 8% está sendo depositado porque o trabalhador está contribuindo com a Previdência. Então, assim, como uma forma de resguardar o direito do trabalhador para ele não ficar numa situação assim, de ficar prejudicado pelo fato do dinheiro que ele está passando para a Previdência e ter alguma indenização ao sair do trabalho. Por isso que ele tem direito de sacar os 40% quando sai do trabalho. No entanto, há um outro 8% que o empregador também deposita. Esse 8% aí não tem nenhum prejuízo, não tem nenhum ônus para o empregado. Só pelo fato dele ser considerado trabalhador da empresa, ele tem direito. E esse 8% é calculado sobre o quê? É calculado sobre a gratificação natalina. Então, quando chega no período de dezembro, a pessoa vai receber sua gratificação natalina porque vai fazer jus, porque se constituiu esse direito durante os meses trabalhados. Mas na frente vamos falar da natureza do 13º. Agora é só para explicar essa natureza do regime de recolhimento dos 8%. Tanto do ponto de vista da gratificação natalina, como do ponto de vista do FGTS. Certo? Em caso de culpa recíproca, recebe a metade. Ele vai ter direito à metade do FGTS. Quando acontece uma falta grave, por exemplo, uma situação de abandono de cargo. A pessoa passa mais de 30 dias sem trabalhar. Ou então a pessoa mais de 30 dias, a partir de 30 dias consecutivos, sem faltas justificadas, se configura em abandono de emprego. Da mesma maneira que a parte, por exemplo, quando passa 2, 3 meses sem pagar o salário do trabalhador, isso vai se configurar em uma rescisão indireta. É uma falta grave por parte do empregador. Então, se constitui também no direito de indenização pela metade, porque as duas partes aqui deram causa a, como é que se diz? Culpa recíproca. Aliás, culpa recíproca, que se chama. Então, o trabalhador ele vai receber pela metade nesse tipo de situação. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um seguro social, ele foi estabelecido exatamente para que o trabalhador ele fosse integrado, certo, numa situação de que pudesse passar um tempo à procura do novo emprego e não ficasse completamente desamparado. O FAT, que é um dinheiro do governo, é um dinheiro que separa para que seja possibilitado esse tipo de despesa. O próprio PIS e o PASEP também, o Programa de Interação Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, ele também vem a equilibrar esse ônus que o governo tem ao pagar essas guias de seguro-desemprego. Então, assim, a obrigação do trabalhador, do empregador, é apenas liberar as guias de seguro-desemprego. Não é o empregador que está pagando, é o governo que está pagando. De maneira que, se o empregador, ao demitir o empregado, ele não baixa na CTPS e não anota ali que as guias de seguro-desemprego estão sendo liberadas, ele vai ter que indenizar, ele vai pagar uma multa pelo aquele descumprimento. No ato da demissão, é necessário que as guias sejam liberadas. Porque a partir do momento que não há liberação das guias, o que vai acontecer? Vai gerar um prejuízo para o trabalhador, onde na verdade nem a obrigação financeira é por parte do empregador, mas sim por parte
do governo. A única função que ele vai ter é liberar as guias de seguro-desemprego. Então ele vai ser, como é que se diz? Vai ter que pagar uma indenização pelo fato de ter descumprido essa regra. Então, assim, o seguro-desemprego, as guias devem ser liberadas imediatamente. No entanto, o trabalhador ele só pode levar a guia até o Ministério do Trabalho e Emprego para que sejam liberadas a partir do 7º dia. O seguro-desemprego só é devido ao trabalhador em caso de dispensa imotivada. Quer dizer, se a pessoa ela é demitida sem justa causa, ou então numa situação de uma rescisão indireta, uma falta grave cometida pelo empregador. Uma falta grave cometida pelo empregador. O que é que o empregador deve fazer nesse caso? Quer dizer, demissão sem justa causa, ou mesmo na situação de rescisão indireta. Nesses dois casos, se a pessoa não deu causa à demissão e se houve uma rescisão indireta, porque houve uma falta grave por parte do empregador, o seguro-desemprego ele é devido, normalmente. O valor ele não pode ser inferior a um salário mínimo. Quer dizer, vai variar o seguro-desemprego, porque aí vai depender de quanto a pessoa recebe. Entendeu? Vai ser o salário base. A princípio, o seguro-desemprego vai ser o salário base do trabalhador. Agora, jamais ele pode ser menor do que um salário mínimo. Pode ser menos do que isso. A liberação da guia do seguro-desemprego. Então, eu acabei de dizer que as guias elas devem ser liberadas no momento da demissão. Assim que houve a demissão, as guias devem ser liberadas. No máximo, até o prazo, vamos dizer, até o prazo da baixa da CTPS. O prazo da baixa da CTPS, mais adiante, vamos ver que é de 48 horas. Então, até 2 dias são suficientes também para que o trabalhador, aliás, para que o empregador faça essa liberação dessas guias. A súmula 389 vai dizer o seguinte: se for necessário que, em caso de um não fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recolhimento do seguro-desemprego, há uma indenização por parte. O empregador pode ajuizar uma ação pedindo para ser indenizado, não só para que haja a liberação das guias, como também que ele seja indenizado pelo fato de ter sofrido esse constrangimento. No entanto, há algumas situações em que é justificada a não liberação das guias de seguro-desemprego, pois, em alguns momentos, o seguro-desemprego ele realmente não é devido ao trabalhador. E quais são as situações em que o seguro-desemprego não é devido ao trabalhador? São as seguintes situações. Quando o trabalhador pediu demissão. Quando o trabalhador ele foi dispensado por justa causa. Quando o trabalhador ele aderiu ao programa de desligamento voluntário. É quando há um desligamento em massa e ele assinou um acordo para receber a verba rescisão e foi embora diante dessa situação. Desligamento voluntário também é a mesma coisa da demissão voluntária. Não vai dar direito da demissão quando ele pediu demissão. Também não vai dar direito às guias de seguro-desemprego. E no caso do trabalhador e no caso de empregado doméstico, quando não estava inscrito no FGTS, porque o empregado doméstico ele tem a obrigação dele se inscrever no regime de FGTS para poder receber. Se ele não tiver inscrito no FGTS, não tiver contribuindo com a Previdência, ele não vai ter direito de receber o seu FGTS. Então, são estas situações nas quais as guias de seguro-desemprego
não devem ser liberadas. Tirando essas situações aqui, as guias de seguro-desemprego, elas são obrigatoriamente devem ser liberadas, sob pena de serem requeridas judicialmente com direito à indenização. Férias. As férias, ela está estabelecida onde? No artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Então, ela é um direito irrenunciável do trabalhador e ela é devida tanto aos trabalhadores urbanos como aos trabalhadores rurais. As férias se constituem do período aquisitivo e do período concessivo. O período aquisitivo, ele é aquele no qual o trabalhador trabalha 12 meses sendo descontado os dias em que faltou e não justificou o trabalho. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa trabalha 12 meses de trabalho, ele constituiu um período aquisitivo. No próximo ano, o empregador vai estar obrigado, dentro de 12 meses, a conceder as férias desse período aquisitivo. Então, o período concessivo é o quê? É o período subsequente aos 12 meses trabalhados no ano anterior. Esses 12 meses subsequentes ao período aquisitivo se chama período concessivo. Ok? E após esse período concessivo, se o trabalhador não gozar o direito de férias, se ele não tiver direito de usufruir desse direito de férias, obrigatoriamente, ele vai ter direito de ser indenizado em dobro, porque são as chamadas férias vencidas. Até numa situação de demissão por justa causa, ele não perde o direito dessas férias, justamente por ter sido um período em que ele, antes dele ter sido demitido, ele já fazia jus, e só depois que ele foi demitido. Então, não tem ninguém que faça ele perder mais esse direito adquirido. É um direito irrenunciável, como diz a própria Constituição, de maneira que se torna obrigatório o pagamento dessas férias vencidas. Demissão sem justa causa após o período concessivo. Bom, uma demissão, se foi o que eu acabei de dizer, uma demissão sem... Aliás, não foi o que eu acabei de dizer, não. Aqui é sem... Pronto. Se o período concessivo... Se no período sucessivo... Se após o período concessivo, com justa causa, mesmo assim ele tem que pagar, imagine sem justa causa. Aí é que o empregador tem que pagar mesmo. Demissão sem justa causa após o período concessivo, se a pessoa já trabalhou 12 meses durante o período de concessão, passou o período concessivo e a parte empregadora não pagou, como é que se diz, nem pagou as férias, aliás, não possibilitou que a pessoa usufruísse as férias, se o cidadão for demitido, ele tem que ser indenizado. E na época que ele estiver trabalhando, ele tem direito de usufruir daquelas férias, sim. Demissão sem justa causa dentro do período aquisitivo. No período aquisitivo, o que vai acontecer? Não vai acontecer as férias integrais, vai acontecer as férias proporcionais. O período concessivo ele é feito de quê? Ele pode acontecer da seguinte maneira. O cidadão ele pode trabalhar 12 meses e integralizou o período de férias. Aí se chama férias integral simples. Não está em dobro porque ainda não foi vencida. Agora, após o período concessivo, se chama férias vencidas em dobro. Mais adiante eu vou mostrar como é o cálculo, que aí vai dar para entender melhor. E numa outra situação, que é essa situação aqui, demissão de justa causa dentro do período aquisitivo, o período aquisitivo é o período que ainda está sendo trabalhado. Portanto, há um direito às férias, mas esse direito é proporcional. Os 12 meses ainda estavam sendo cumpridos. De maneira que, se há um rompimento do contrato de trabalho, a pessoa vai fazer, se não for por justa causa, a pessoa faz jus. Mas ela faz jus às férias proporcionais ao período trabalhado.
Se for justa causa, as férias proporcionais estiver ainda no período aquisitivo, aí ele perde o direito. Ele perde o direito às férias proporcionais. Ele só não perde, em caso de demissão por justa causa, as férias vencidas e as integrais, que já venceram no ano, mas no ano que ele está trabalhando, no ano que ele for demitido, no ano em curso, ele perde o direito de ser restituído dessas férias proporcionais. Demissão voluntária. Demissão voluntária ele não perde não, nem as vencidas, nem as proporcionais. Simples ou em dobro, ele recebe sempre. E sempre com, olha, todo tipo de férias, ela sempre vai ser acrescentada no texto constitucional. É um terço de férias que se chama. Então aqui eu fiz um resumozinho para ficar mais fácil de entender. Férias, resumindo tudo isso que eu disse, para não confundir. Férias vencidas simples. É possível que exista uma férias vencidas simples? A princípio parece estranho. Como é que uma férias vencidas pode ser simples? Quando a pessoa completou 12 meses de trabalho e no período concessivo e chegou ao período concessivo. Pronto, aí a pessoa ou vai usufruir e se for demitida ela vai ser paga de forma integral. Quer dizer, é uma férias que foi vencida porque já passou o período aquisitivo, porém não passou o período concessivo. Então, ela é chamada de simples. Ela não pode ser paga em dobro, porque não passou o período concessivo. Então, esse tipo de férias ela é formada pelo quê? Pela remuneração de férias mais o texto constitucional. No entanto, há uma outra situação, a situação das férias vencidas em dobro. Essas férias vencidas em dobro ela é calculada de uma maneira diferente. É remuneração de férias mais um texto constitucional vezes 2. Pois, nesse caso aqui, passou o período aquisitivo, passou o período concessivo e multiplica-se o período concessivo por 2. Aí vai dar ensejo às férias em dobro. Vencidas em dobro. Nesse caso, sempre vai ser devido ao empregador, até no caso de justa causa. Esse tipo de férias aqui ela tem que ser paga. E em caso de culpa recíproca, a súmula 14 do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, vai estabelecer o seguinte, que as férias integrais e vencidas, elas devem ser pagas. Ela deve ser pagas totalmente, porque elas foram conquistadas em períodos anteriores à demissão. No entanto, no ano em curso que houve a demissão, as férias proporcionais elas irão ser pagas pela metade. Em caso de culpa recíproca, é assim que acontece. Atenção, é necessário que seja esclarecido isso aqui. A venda das férias, porque tem gente que não quer tirar férias, prefere ficar trabalhando, aí quer vender as férias. A CLT permite, agora você não pode vender totalmente suas férias. É possível que você venda pelo menos somente um terço, converter apenas um terço das suas férias em abono pecuniário. O resto tem que ser obrigatoriamente usufruído. 13º salário. O 13º salário tem uma natureza muito parecida com as férias. Então, assim, a gratificação é uma gratificação compulsória que é paga no Natal, no mês de dezembro. É uma por isso que ela é chamada de gratificação natalina. Ela é conhecida como gratificação natalina. E ela além de ser fazer parte do direito do trabalho, ela compõe a Constituição Federal como um direito social do trabalhador, tanto urbano como rural. Ela tem natureza salarial, ela é devida também a trabalhador avulso e a trabalhador doméstico. O 13º, pronto. A lógica que foi utilizada lá, no caso das férias, foi o quê? A cada 12 meses trabalhado, período aquisitivo. Período concessivo,
após o período que quando termina os 12 meses, inicia o período concessivo. Passou o período concessivo, se torna férias vencidas. E aqui como é que vai ser então o cálculo? Vai ser o seguinte: a cada mês trabalhado vai ser uma fração de 1/12 que vai ser contado. Quer dizer, se a pessoa trabalhou o mês todo, de janeiro a dezembro, ela conquistou uma fração completa. Então, em dezembro, ela vai receber o 13º de forma integral, naturalmente. No entanto, quando a pessoa trabalhou, por exemplo, o mês anterior, o ano anterior, ela trabalhou todo. 2014 ela trabalhou todo. Quando chegou em 2015, a pessoa foi demitida. Aí ela vai ter direito somente ao período de 13º dos meses. Aí faz aquela questão: 1/12 de janeiro, 1/12 de fevereiro, 1/12 de março, 1/12 de... Vamos dizer que ela foi demitida em 15 de agosto. 15 dias, quando chega até o dia 15, é contado mais um mês. Quando é inferior a 15, aí não conta um mês. Aí deixa pra lá. Porque, como é que se diz? Não é considerado como mais um mês. É considerado como? É considerado como se não tivesse completado um período aquisitivo para contar como uma fração para o 13º. Por exemplo, se a pessoa foi demitida em 2015 e ela não recebeu o 13º de 2014, o 13º de 2014 ele vai ser pago de maneira integral, de todos os meses. Vai completar o tempo justinho e vai ser pago de forma completa no mês de dezembro. E ao ela ser demitida em 2015, se ela ainda não tinha recebido aquele 13º, ela vai ter direito a ser paga em 2015, quando da demissão. Mesmo que ela tenha sido demitida por justa causa. E mesmo que ela tenha sido demitida de forma voluntária. E mesmo que ela tenha sido demitida por culpa recíproca. No entanto, quando a pessoa é demitida durante o mês do curso, de quem está em curso, o ano que está em curso, a demissão é no ano que você está em curso, o que vai acontecer? Aí a pessoa, ela não vai ter direito, ela vai, se for um caso de demissão, ela perde. Demissão por justa causa, ela vai perder totalmente. E se foi um caso que não foi uma demissão voluntária e nem justa causa, foi um caso em que a pessoa foi demitida, ela foi demitida assim, sem justa causa. Então vai contar proporcionalmente, se chama 13º proporcional. Se a pessoa foi demitida em 15 de agosto, então até o dia 15 de agosto vai contar. A proporção vai ser de 8/12. Se ela foi demitida em 13 de agosto, então não vai contar o mês de agosto, vai contar só até julho, vai ser 7/12. Então é assim que é feito a contagem do 13º. Dispensa sem justa causa ou demissão voluntária. Foi o que eu acabei de explicar. Sem justa causa, demissão voluntária, a pessoa faz jus tanto ao período integral do 13º dos anos anteriores, como ao período do ano em curso, de forma proporcional aos meses trabalhados. Agora, demissão por justa causa, aí a pessoa perde o direito do 13º do ano em curso. Se ela foi demitida em 2015, ela perde o direito desse ano em que ela foi demitida. No entanto, ela não vai perder, no caso, dispensa por justa causa anteriores à demissão e não quitados. Por exemplo, se a pessoa trabalhou desde 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, o empregador não pagou nenhum desses anos e demitiu a pessoa. Falei, não, ele foi demitido, não vai ser necessário pagar esses outros meses. Não, também não é assim que funciona.
Esse ano em que ele foi demitido em 2015, realmente ele não vai poder receber, porque foi uma justa causa que ele recebeu. No entanto, os anos de 2012, 2013, 2014 é lícito que ele receba. Por se constituir em um direito adquirido. Dispensa por culpa recíproca. Em caso de culpa recíproca, o que vai acontecer? A mesma história das férias. O 13º proporcional, ele vai ser pago pela metade. Pronto. Mesmo que ele tenha dado culpa recíproca nesse caso. Isso está estabelecido em quê? No artigo 484 da CLT e na súmula 14. Aviso prévio. O aviso prévio acontece da seguinte maneira. Ele foi estabelecido justamente para não deixar nem o empregador nem o empregado desamparado numa situação de surpresa diante de um desemprego involuntário. Ou então, o empregador ele sofreu um desfalque de um funcionário na empresa assim, sem ser avisado com antecedência. Por isso que a CLT previu esse instituto do aviso prévio. Inclusive, nem o empregador nem o empregado não pode renunciar, principalmente o empregador. É mais para amparar o trabalhador. Ele não pode renunciar a esse direito, a não ser que ele comprove que encontrou um novo emprego. Quando ele comprove que encontrou um novo emprego, assim que deixou esse outro, não é necessário, é possível que ele renuncie ao aviso prévio. Mas não sendo assim, é obrigatório e irrenunciável o direito ao aviso prévio. Então, assim, é estabelecido na Constituição Federal que os trabalhadores urbanos e rurais, é obrigatório o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que será no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Em regra é de 30 dias. Tem situações em que a empresa estipula mais do que isso, mas em regra é o que a Constituição diz e é o que as empresas aplicam. Contrato por tempo determinado. O contrato por tempo determinado, assim, na maioria das vezes, não vai existir uma situação que necessite de aviso. É uma exceção, sabe? O aviso prévio. Porque, imagine, se eu inicio hoje um contrato determinado e eu sei que esse contrato daqui a 2 anos ele vai findar, então eu já sei, não é possível que tanto a minha parte como trabalhadora como a parte da empresa empregadora, nenhuma das duas partes não vai restar prejudicada por um advento de um fim de um contrato, porque as duas partes sabem que em determinado dia aquele contrato vai terminar. Agora, há situações assim, há exceções em que pode ser que seja aplicado um aviso prévio. Mas aí é muito difícil, porque, por exemplo, numa situação em que antes de terminar, estava para terminar daqui a 2 anos, mas a pessoa com 1 ano quer terminar o contrato por tempo determinado. Aí, numa situação dessa, é de bom para atender ao que está estabelecido na Constituição Federal, é necessário sim que a pessoa faça esse aviso prévio, pelo menos dos 30 dias. Mas não sendo assim, é irrelevante que uma pessoa que está trabalhando por tempo determinado, que ela, como é que se diz, precise seguir essa regra do aviso prévio. Geralmente, o contrato por tempo determinado ele vai iniciar em tal dia e vai terminar em tal dia, e ninguém precisa ser avisado de nada, porque todo mundo, desde o início, já está sabendo quando que vai terminar. Já inicia sabendo o dia que aquele contrato vai terminar. Falta do aviso prévio. Consequências jurídicas. A falta do aviso prévio há consequências jurídicas? Para quem? Para as duas partes. Não é só não é só o empregador que vai ser responsabilizado, não. O trabalhador que não comunica, também ele pode ser responsabilizado. Indenização. Do artigo 487. A falta do aviso prévio do empregador dá ao empregado o direito
Pronto. Isso aí vai ensejar em quê? Ele vai ter direito... se ele não cumpre... Se o empregador não cumpre o aviso prévio, a pessoa vai ter direito a ser indenizada. Em vez de ela cumprir, em vez de ela trabalhar, ela vai para casa e vai receber judicialmente. E aquele tempo do aviso prévio vai repercutir normalmente nas verbas rescisórias, 13º, nas férias e também para os fins previdenciários. E ela também vai ser indenizada. E a indenização ela é referente a um salário contratual. O aviso prévio é considerado no cálculo de verbas rescisórias e na contribuição previdenciária. Então, conta para o tempo de serviço, conta para a gratificação natalina, conta para as férias e para os recolhimentos fundiários. Baixa na CTPS. Quando o empregador for dar baixa na CTPS, não pode deixar de considerar o período do aviso prévio, mais 30 dias. Se a pessoa foi demitida hoje, só pode ser estabelecido, tem que incluir que a demissão como se tivesse sido no mês de dezembro. É muito importante isso, porque tem que ser considerado esse período para os fins previdenciários e para os cálculos das verbas rescisórias. Falta de aviso prévio por parte do empregado. A falta de aviso prévio por parte do empregado também seja em uma multa. Aliás, não é nenhuma multa. Qual vai ser o prejuízo que o trabalhador vai ter por não comunicar ao empregador? Ele vai perder o direito de ter esse tempo contado e as verbas desse período ele vai perder também, e a indenização ele também. Ele vai perder tudo que diz respeito ao aviso prévio. Redução de horário. Bom, o aviso prévio ele pode ser dado de duas formas. Ou ele é pago, indenizado, e aí a pessoa vai para casa e fica recebendo normalmente o dinheiro pelaquele mês, ou então a pessoa trabalha. Quando o empregador resolve deixar a pessoa trabalhando, mesmo a pessoa sabendo que vai ser demitida, é obrigatório que ele reduza a carga horária do trabalhador em 2 horas. Cada dia daqueles dias que ele trabalhar ali, ele tem que sair mais cedo 2 horas. Se a pessoa não sair mais cedo nessas 2 horas, o que vai acontecer? Ele pode fazer a substituição da redução por 7 dias corridos de ausência ao trabalho. E se ele não acatar nenhuma dessas 2 normas, o que vai considerar? Vai considerar que ele está dando aquele aviso prévio, mas ele não está possibilitando que o trabalhador encontre um novo emprego. E então vai estar desconstituído a natureza desse aviso prévio. De maneira que vai ficar desconfigurado o aviso prévio e a pessoa pode fazer uma rescisão indireta, pode por acaso deixar de cumprir o aviso prévio, porque ela vai ter direito a ser indenizada. E vai contar normalmente para fins previdenciários e para fins de verbas rescisórias. Justa causa no curso do aviso prévio. Se o empregado der uma justa causa, ele cometeu uma falta grave, então ele vai perder o direito ao aviso prévio e com isso vai perder todos os benefícios que foram citados do aviso prévio. Repercussão nas verbas rescisórias e nos cálculos previdenciários. Falta grave cometida no decorrer do aviso prévio. Isso aqui eu disse já, né? Tipo, no caso, quando o empregador comete uma falta grave. Aí a rescisão é indireta e a pessoa vai para casa e vai receber tudo de forma plena. Não vai ter nenhum prejuízo. E isso aqui eu já mencionei, que é um direito irrenunciável do trabalhador e ele só é permitido renunciar em caso de que comprove que houve obtenção de um novo emprego. Por último, a carteira, anotação da CTPS. Assinatura da CTPS. A carteira de trabalho e previdência social está estabelecida no artigo 29 da CLT. Ela deve ser anotada no prazo. Assim que o trabalhador inicia, ele deve entregar ao empregador o contra-recibo de sua CTPS. Então, assim, e lá o empregador deve anotar o quê? A data da demissão, a remuneração e as condições especiais. Se a pessoa receber insalubridade, se a pessoa receber adicional de
periculosidade. Então, isso aí tem que ser estipulado. E a maneira, e também o artigo 29 da CLT vai falar o seguinte: a maneira como a remuneração é feita, se há gratificação, alguma gratificação específica, se há uma gorjeta paga, se há um adicional de insalubridade, se há um adicional de periculosidade, tudo que integra o salário do empregador deve ser estipulado, deve ser anotado na CTPS do trabalhador. E por último, é a última observação. Em algumas situações, quando a pessoa sai do trabalho e precisa entrar na justiça, e a pessoa vence o processo, a parte autora, ela vence o processo, e mesmo assim a empresa se nega a assinar a assinatura no dia da audiência e após ela vai ser obrigada a assinar. Mesmo que ela não assine, quando vier a sentença, a secretária, quando o empregador se recusar a assinar, o que é que vai acontecer? O trabalhador ele vai até a empresa, recolhe o seu documento e ele leva até a Secretaria do Trabalho e a própria secretaria vai carimbar lá e vai assinar no lugar do empregador. Agora, isso é um prejuízo. Esse tipo de ação assim, ela deve ser evitada, tanto por parte do trabalhador como por parte do empregador. Porque isso gera prejuízo, não é bom para a imagem do trabalhador. Porque mesmo quando o trabalhador ele faz jus a entrar na justiça, mesmo quando é um direito líquido e certo dele, quando ele vai em busca de um novo emprego e o empregador observa que houve uma reclamação trabalhista, a maioria das empresas ficam com o pé atrás e isso não é muito bom para a imagem do trabalhador. Então, como a justiça do trabalho ela é sempre voltada para a parte mais frágil da situação, que é sempre o trabalhador, então esse tipo de situação as pessoas recomendam que evitem. Mas acontece, e quando acontece, não tem outro jeito, tem que ser anotado mesmo na secretaria, por ordem judicial. Então é isso. Então essa é a contribuição. Espero que essa contribuição realmente tenha sido válida e eficaz de alguma forma para todos que estão aqui presentes, e agradeço a presença de todos e deixo espaço para os possíveis questionamentos.